Leandro Guerreiro, parceiro, jogou no São Paulo, marcou história lá. Que frio, hein? Pega essa... Assim, ó, essa quadrada pra você, Guerreiro. Você ficou puto com aquela declaração do... Muito. Porque ele foi sincero, não pode falar a verdade? Não é questão de ser sincero. São Paulo, sempre que for entrar numa competição, quando você vê o tamanho do São Paulo, apesar de não estar, né, passando um bom momento, você nunca pode falar que vai fazer 45 pontos. E se o campeonato for 48? Caiu. Então, assim, sem contar a exposição toda que ele fez os atletas do clube e tudo mais. Eu acredito, independente do momento, São Paulo tem que entrar sempre pensando na parte de cima da tabela. Eu acredito que ele foi mal, deve ter repensado. Agora, até quando ele fica, eu não sei. Se o Crespo, eu falei, né, no final de semana, se o Crespo fosse um treinador brasileiro, ele já tinha caído. Após o jogo, após a entrevista, acredito que no dia seguinte ele já tinha saído. Mas por você tiraria o Crespo agora já? Cara, assim, pelo... Independentemente Não, vou falar da sobre frase, o campo. o estilo de... O campo, assim, teve alguns erros de planejamento. Eu acho que o planejamento, por exemplo, o São Paulo não podia ter perdido o jogo para a Portuguesa. Ter poupado jogadores no jogo da Portuguesa, né? E não ter somado aqueles pontos. No jogo do Corinthians mesmo, as alterações dele foi mal demais. Tá ganhando o jogo, você põe atacante. Quando você precisa ganhar o jogo, você põe volante. Então, assim, ele tá tendo alguns erros que um treinador brasileiro custava o cargo. Mas você tiraria ele hoje? Cara, ele tem um pouco mais dá um pouco mais de tempo pra ele, né? Até porque sempre quando ele pensa em algum jogador, ele não tem esse jogador à disposição, né? Tenta fazer ali... Ele tá fazendo mais ou menos o que o Zubeldia tava passando quando caiu, sabe? Eu tô com um cara pra quarta-feira e na terça já não tem mais. Aí eu tô pensando num cara pro sábado, na sexta não tem mais o cara. Então, assim, fica um pouco complicado. A gente já viu que o presidente também deu uma entrevista que reforço ele não vai ter. Então ele vai ter que se virar. Eu tava falando contigo em off, né? São Paulo já passou por outras dificuldades e não tinha um elenco como esse. Era um elenco bem mais frágil que esse e não lutou por 45 pontos, lutou lá em cima. Então. Mas, qual que era a diferença? Os caras eram guerreiros, tinha culhão, não escolhia campo, não escolhia jogo, queria jogar. Entendeu? Jogou a cabeça aberta, tornozelo inchado. Essa era a diferença. Teve uma partezinha aí chamada Escolhia Campo, né? É o que tá tendo, Dodô. Ele foi sincero. Tá rolando atualmente isso aí, né? Ele foi sincero. Não, cara, se você olhar hoje são 6 campos no futebol brasileiro da Série A que são sintéticos. Sim. Então, se você não poder jogar no sintético, tô falando no caso, não de atleta do São Paulo, tô falando de todos no geral, que não joga no sintético. Então ele vai ficar 6 partidas fora, né? É isso. É o que a gente tá vendo. Mas, ô Dodô, você viu o que ele falou, Gui, ô Marco Belo? Que, na opinião do Leandro Guerreiro, já teve times do São Paulo piores do que esse, mas tinha jogador com culhão, com garra, guerreiro e tal. É isso, Dodô? Cara, assim, eu acho que... Eu respeito, mas eu discordo. Eu acho que o Crespo falou tudo o que tinha que falar. Todas as verdades ele falou. Ele tem sido o porta-voz do São Paulo nesse momento terrível da história do São Paulo. E o Rafinha chegou pra dar uma amenizada nele porque ele tá falando verdades. Esse São Paulo aí briga pra 45 pontos no campeonato. E a verdade dói, né? E a verdade machuca e dói. Eu sei que o discurso pro torcedor, que eu amo a torcida, que eu amo São Paulo, que eu vim aqui e tal, não sei o que, é muito legal. É super bacana. Que a gente precisa de cara que sente o caramba. A gente precisa de profissionalismo no São Paulo. O São Paulo precisa acordar. O São Paulo precisa entender que esse time aí briga por 45 pontos. Que o Crespo, em relação à parte técnica do campo, tem coisas que o Crespo faz que eu não concordo. Mas a temporada passada, quantos caras do São Paulo tinha sem jogar? Essa temporada continua a mesma coisa. Eu acho que, assim, a questão técnica e tática do Crespo, a gente pode sentar e conversar. Poderia ser outro treinador e tal. Agora, o que ele falou, o que o São Paulo tá vivendo, cara, eu não tiro uma vírgula do que ele falou. Eu acho que ele tem razão. E, assim, eu podia vir aqui, eu joguei no São Paulo também. Tem uma história lá. Podia falar, não podia falar assim, o São Paulo é grande. O São Paulo, pela história do São Paulo, fala por si só. Agora, se não tiver profissionalismo, se não tiver coerência, capacidade, se não pagar os caras, daí vai chegar onde o São Paulo? O Rafinha chegou, puta cara espetacular, cara viveu no Bayern de Munique com a gestão do Guardiola, o
cara sabe o cara viveu, como a gente viveu, Leandro. Se ele não tiver condição de trabalhar, ele vai cobrar o jogador, pô, por que você não tá se desempenhando no treino? Pô, tô vendo você meio cabisbaixo, o que tá acontecendo? Os caras não me pagam. Faz 4 meses que eu não recebo. Como que ele vai trabalhar? Ele vai ser porta-voz? Ele vai ser para-raio? Cara, então o São Paulo tem que ser profissional, cara. Se não tiver profissionalismo hoje em dia, cara, você é louco, velho. Vai ficar pra trás. O São Paulo precisa melhorar muito. E tomara que de agora em diante as coisas melhorem. E eu acho que a questão do treinador é o de mínimo agora. É o mínimo. O São Paulo precisa melhorar a gestão, melhorar muito e torcer para que esse time com o Crespo, porque você fala assim, pô, se o Crespo sair, quem que é o outro que pode chegar aí da linha? Você vai pensar em quem? E outra coisa, treinador estrangeiro os caras falam. Se fosse um brasileiro no lugar do Crespo, ele ia falar, o São Paulo é grande, a gente vai brigar pela Libertadores, a gente vai ser campeão paulista. O treinador estrangeiro é outra cultura, os caras falam o que estão acontecendo. Então, tudo que o Crespo falou, eu concordo. Se a gente sentar para discutir o campo e a bola, a gente discute. Mas o que ele falou em relação ao São Paulo hoje, verdade. Tá aí? Assim, Dodô, mas eu acredito que elenco, assim, jogadores, se tiver saudável, como ele falou, tem condições de ser melhor do que 45 pontos. Concordo. É só isso que eu concordo. Não concordo assim na parte de os atletas, por exemplo, se todos tiverem condições de jogar, o São Paulo é um bom time. É só ver, né, Leandro? O desempenho do São Paulo no Brasileiro do ano passado era esse mesmo time. Não mudou quase nada em termos de jogadores com o próprio Crespo, né? Sim, eu acredito assim, a questão de expor, de falar das coisas que estão acontecendo, claro, eu acredito que não precisava ser o Crespo ter falado isso aí. Acredito, por exemplo, assim, é uma posição do Rui, né, Dodô? Assim, jogou tudo no colo dele. Cara, não precisava se expor, tudo, mas assim, eu não vejo São Paulo tão ruim assim, sabe? Eu não vejo um elenco tão ruim com todos à disposição. Putz. Não, com todos à disposição, São Paulo não é. Você tem um bom goleiro, o goleiro que foi pra seleção. A parte da defesa são todos de seleção. Pode ser seleção da Venezuela, do Equador, não sei. Mas são de seleção. Enzo Dias veio de um bom time, é um bom jogador. Marco Antônio todo mundo quer. Aí você pega Luciano, que tá mal ou bem, tá sempre fazendo gol. Tá sempre ajudando o São Paulo. Calera é um artilheiro, voltou fazendo gol. Então, assim, não é de um time tão ruim. Né? Claro, você precisa de um lateral direito, pô, urgente. Né? Precisa de um meia. Que faz muitos anos que o São Paulo não tem um meia. Não é só o Crespo que não tinha meia. Entendeu? Então eu não vejo de tão ruim. Eu acho assim que o Crespo, pro treinador do time falar isso, e quando ele fala 45 pontos, o que ele quis dizer? Quer brigar pra não cair. É isso. Tipo assim, 40. Mas assim, a nossa realidade hoje, com tudo aquilo que tá acontecendo que eu tô vendo no dia a dia, é porque eu sei o que eu tô falando, entendeu? É aquela coisa de ser sincero e de ser um técnico estrangeiro. Acho que ele quer, Dodô, entrar no Brasileiro desse ano como o Mirassol entrou no Brasileiro do ano passado. A nossa briga é essa. Se a gente conseguir pontuar bem acima dessa expectativa, depois a gente tenta alguma coisa a mais, entendeu? Mas isso aí normalmente é pensamento de time que acabou de subir, né? Time que tem menos orçamento. Mas o Belo, ele foi sincero. Nós temos começamos bem o programa aqui, 2 jogadores, 2 caras que não passaram em branco pelo São Paulo, e cada um com uma opinião divergente. Você, Marco Belo, você acha que o Crespo errou? Você acha que o Crespo já era no São Paulo? Primeiro, o Leandro falou que não era o Crespo que tinha que falar. Eu sempre falo, esse negócio do treinador falar depois de todo o jogo é errado. Mas cadê os dirigentes? Então, exatamente. É a obrigação do treinador. Ele tem que falar de departamento médico, ele tem que falar de direção, de contratação, ele tem que falar sobre tudo. Porque é só o treinador que tem a obrigação de falar depois do jogo. Então, esse negócio do Crespo ter falado e não a direção do São Paulo é por causa da obrigação do treinador estar lá e ter que responder a todas as perguntas. Às vezes eu tenho vergonha de perguntar sobre, sei lá, alguma coisa do departamento médico pro técnico do time, mas é só com ele que eu consigo falar, não consigo falar com o médico. E sobre ele falar a verdade, cara, sou totalmente a favor de falar a verdade. A gente reclama aqui quando a gente pergunta uma coisa e o cidadão responde outra, o time joga mal, o cidadão vai lá pra entrevista e fala, foi maravilhoso o jogo, não sei porque que a gente perdeu. Ele falou a verdade, ele falou com o torcedor do São Paulo, o que eu tenho é isso aqui, o meu material é esse aqui, eu vou lutar pra chegar aqui. Se for daqui pra frente, que nem o Guilherme falou, melhor. Só que o meu material é esse, eu vou lutar pra chegar, pra não cair no Campeonato Brasileiro. Ele falou com o torcedor a verdade, assim como lá atrás
O presidente do Flamengo falou a verdade. Assim como eu acho que quando você tem um recomeço, você tem que falar a verdade pro torcedor. Melhor do que iludir o torcedor e falar, nossa, temos um time maravilhoso, vamos lutar pelo título. Daí fica na zona de rebaixamento no campeonato. A gente reclama quando acontece isso. Ô Gui, você acha que o Crespo errou? Ao admitir, ao falar essa questão dos 45 pontos, ele foi real. sincero, cara. O Belo matou. A gente reclama muitas vezes quando o cara apresenta assim, sabe? Um mundo de fantasia. Eu lembro que muita gente desceu a lenha no Zubeldia porque ele disse que sonhava em ganhar a Libertadores com esse time do São Paulo. Ele achava que dava. Então, se o cara falou lá em cima, critica. Se o cara falou lá embaixo, critica.